manifestações bucais em pacientes com anemia. O que é anemia, né, Carol? É a condição na qual os tecidos do organismo são insuficientemente oxigenados, porque o conteúdo de hemoglobina no sangue está abaixo do normal. Então, aí é um fator importante, né? A gente olhar essa hemoglobina do paciente no exame de sangue, por exemplo. A sintomatologia geralmente vai derivar de mecanismos fisiológicos compensatórios ou de episódios de hipóxia, de falta de oxigênio. E as manifestações bucais podem ser os primeiros sinais da presença desse distúrbio, da anemia. Para vocês terem uma ideia, o que acontece? A hemoglobina ela é uma proteína respiratória presente no interior de eritrócitos. Esses eritrócitos, eles apresentam a função de transportar esse oxigênio por todo o organismo através do sangue. Então, é muito importante, né? A gente sabe o quanto o oxigênio é importante. E aí, a gente está falando aqui dessa questão da hemoglobina, que vai ter, então, ali dentro dela, esses eritrócitos que transportam oxigênio. Da onde tiraram essas manifestações bucais? Então, indivíduos que procuraram um hemocentro no Hospital Universitário de Maringá, entre 2013 e 2014, com diagnóstico clínico e laboratorial confirmado de anemia. Então, eram pacientes com diagnóstico de anemia. E na análise extrabucal, verificou-se que havia uma presença de atresia mandibular, atresia maxilar, protrusão maxilar, excesso vertical da maxila, ausência de selamento labial, zigoma proeminente, face em esquilo, que a face esquilo é aquela ponte nasal pouco significativa, um formato em cela, mais afundadinho aqui, associado ao padrão convexo e ao crescimento vertical exacerbado. Então, essas são características extrabucais. E o que acontece? Na análise intrabucal, buscou-se identificar, então, a presença ali de lesões malignas, de palidez de mucosa, de candidíase, de pigmentação de mucosa. Foi avaliado em todos esses pacientes, tá? Não foi necessariamente encontrado. Entre várias outras situações que foram apontadas aqui no artigo e que foi considerado importante ser procurado dentro do exame intraoral. E o que foi visto na análise periodontal desses pacientes já diagnosticados com anemia? Lembrando que aqui, nesse estudo, tinham pacientes com vários tipos de anemia. E na análise periodontal foi avaliada a presença da doença periodontal e a sua classificação em gengivite, periodontite crônica ou periodontite agressiva. Na análise dentária, buscou ali, então, a presença de defeitos da mineralização e maturação do esmalte dentário, pigmentações dentárias, pulpites e anomalias dentárias, como supranumerários, microdontia, macrodontia e agenesia. E os pacientes, eles também foram classificados em alta, média ou baixa suscetibilidade de cárie. Isso foram as coletas de dados da pesquisa, tá? Dentro desses pacientes analisados. E na análise de panorâmicas, buscou-se identificar alargamento de espaços medulares do osso, lesões radiopacas, obliteração do seio maxilar, lesões periapicais e calcificações pulpares. A amostra, né, o N de pacientes não foi muito grande. Foram 21 pacientes, todos com diagnóstico de anemia. Então, 33% apresentavam anemia falciforme, 23,8% anemia por deficiência vitamínica, 19% beta-talassemia, 14,28% anemia ferropriva. Então, percebe? Era o grupo que estava dentro de um hemocentro, mas 14% eram de anemia ferropriva, que é deficiência de ferro, o que na cabeça de muitos anemia é só deficiência de ferro. E a principal causa de anemia, antes até da deficiência de ferro, foi a deficiência de vitamina B, B9 e B12. E antes disso, a falciforme ainda. Lógico, pode ser que a amostra dentro do nosso consultório não seja exatamente nessa proporção. Anemia plástica, 4%, e anemia por doença crônica também, mais 4%. Desses pacientes, 66% eram mulheres, 7% eram do sexo masculino, 52% eram pacientes leucodermas e 47,62%, né, melanodermas. E a média de idade foi de 41,8 anos. 41 anos, sendo que variou ali, a gente tinha pacientes de 7 até 78 anos. E a média de hemoglobina desses pacientes foi de 8,4. Então, dentro de cada tipo de anemia, eles trouxeram quais eram as características mais comuns, né, de manifestações bucais e também extraorais identificadas em cada tipo de anemia. Na análise intrabucal,
66% dos pacientes apresentavam, guardem este dado, olha só que legal, palidez de mucosa. Aquela mucosa meio esbranquiçada, meio pálida, sem cor, né? Faltando aquele vermelho saudável, não um vermelho de inflamação, mas uma gengiva saudável, não tão esbranquiçada, pálida mesmo. 38% apresentavam atrofia papilar lingual. E aqui eu quero chamar a atenção, se você enxergar uma língua de uma forma geral, um dorso lingual, com essas papilas atrofiadas, que elas estão menores, está dando uma característica de um dorso mais liso, é importante a gente pensar em anemia. 9,52% da amostra apresentavam candidíase, 9,52% apresentavam pigmentação da mucosa e 4,76% apresentavam língua fissurada, neuropatia, úlcera aftosa, lesão herpética e lesão traumática. Bom, ainda 8 pacientes desses apresentavam a doença periodontal. 4 deles com uma periodontite crônica, 3 desses pacientes apresentavam gengivite e 1 apenas uma periodontite agressiva. Será que aqueles pacientes com periodontite crônica, será que tem algo a mais ali por trás? Não são todos que vão ter essa característica de uma anemia, mas é importante a investigação, caso você esteja frente a um caso que não se resolva. Na análise dentária, tá? 28% também apresentavam pigmentação dos dentes e 9,52% mostraram defeito de mineralização, de maturação do esmalte. E aí, nessa foto, tem essa pigmentação que foi falada, e é importante a gente ficar atento. Na identificação de pacientes com níveis de cárie, né, a suscetibilidade à cárie, 2 pacientes foram classificados como alto risco de cárie e 1 paciente relatou sintomas compatíveis com pulpite, que era um paciente com anemia falciforme, então uma cárie já mais avançada. Dentre as alterações de desenvolvimento dos dentes, foram encontrados 9% da amostra com microdontia e 4,76% com um dente supranumerário. Exame radiográfico, apenas uma lesão radiopaca foi um achado identificado em 1 paciente. Obviamente que seria muito melhor a gente pensar numa amostra maior, mas aqui a gente está tratando apenas de uma análise, né, de uma amostra de pacientes já diagnosticados com anemia. E aí, dentro da discussão do artigo, o padrão ósseo alterado é uma das manifestações de interesse odontológico mais difundidas na literatura. A medula óssea, ela sofre hipertrofia para compensar o déficit hematopoético. Então, consequentemente, vai ter perdas das finas e numerosas trabéculas ósseas e a substituição por poucas e grosseiras trabéculas dispostas horizontalmente. Por isso que o crescimento ósseo é alterado nesses pacientes. E na maxila, por se tratar de um osso predominantemente medular, as alterações são mais visíveis. Os pacientes apresentam prognatismo maxilar e um overjet acentuado. O pessoal da ortodontia aí deve estar me entendendo bem. Mas prognatismo maxilar, aquela maxila mais protruída, e um overjet acentuado. Então, o paciente tem o overjet, que é o trespasse ali da oclusão, aumentado. Overbite, profunda, mordida profunda, overjet, uma mordida mais aberta. Mas isso tudo por conta dessa parte óssea. E um estudo analisou 36 pacientes, aí de outro autor, que foi trazido aqui na literatura, 36 pacientes portadores de anemia falciforme, e teve como principal resultado identificado o aumento da dimensão vertical com severidade aumentada. Anemia falciforme, gente, olha que legal, foi identificado um aumento da dimensão vertical aí nos pacientes com uma severidade moderada. Talvez a gente tenha lá um paciente com uma face mais longa ou com uma dimensão vertical aumentada e talvez a gente nem pense nisso. Não que todos vão ser, não estou dizendo isso, tá? Mas cabe aqui a gente acender luzes, a gente começar a pensar fora da caixa. Será que tem alguma coisa? Eu vou pedir um exame de sangue para esse paciente. Daí você vai ter hemoglobina, eritrócitos, ferro, vitamina B, tudo isso vai estar te cercando sobre o diagnóstico de anemia, entre outras situações aí que os exames mais básicos podem trazer uma luz, e se você não estiver apto, peça para que o paciente consulte o médico. E qual que é a conclusão de todas as alterações identificadas nesses pacientes com anemia? As alterações bucais mais frequentes foram palidez de mucosa, doença periodontal, atresia
das papilas linguais e a pigmentação dentária, que é uma pigmentação mais amarelada. E as alterações extrabucais, elas só foram vistas em pacientes com anemia falciforme e beta-talassemia, enquanto a atresia papilar lingual esteve presente principalmente na anemia por deficiência vitamínica. Então, quem está aí olhando língua, comece a pensar numa atrofia papilar, podendo também ser em decorrência de deficiência vitamínica. Isso é muito importante. E pode-se dizer que as manifestações bucais, elas derivam, em sua maioria, de mecanismos fisiológicos compensatórios e ou de episódios de hipóxia, de baixo teor de oxigênio, porque a gente tem toda essa parte de hemoglobina comprometida na anemia, né, dos eritrócitos. E essas alterações, elas podem ser os primeiros sinais da presença da doença, o que confere ao cirurgião dentista um importante papel no seu diagnóstico. E aqui eu quero trazer um reflexo aqui. É importante que o paciente ele esteja em situação, em estado de saúde de uma forma geral. Como é que a gente busca isso, Carol? Através do método HP, a gente faz isso. Se vocês olharem para a nossa anamnese, se vocês olharem para o nosso teste de estresse, se vocês olharem para o diário alimentar, se vocês olharem para a celometria, tudo isso, quando a gente traz informações diagnósticas, a gente consegue conversar com o nosso paciente. A gente consegue levar para esse paciente a possibilidade de qualidade de vida, de alteração de hábitos, de pelo menos uma primeira consciência. Ah, Carol, esse paciente é muito difícil. Cabe a você, como profissional da saúde, levar informação, consciência de um problema, de um possível problema futuro, se o teu paciente não mudar agora. A escolha de fazer aquilo é do paciente. Nós não temos que nos responsabilizar. Ah, tem que fazer, eu falei e ele não fez. Você tem que se responsabilizar pelo que você leva para o teu paciente. Seja levar algo que envolva estilo de vida, envolva sono, envolva atividade física, estresse. Isso é tão importante. Isso é a base. Isso é a base para a saúde de qualquer pessoa. Tendo assim, se a gente não tiver uma base bem estruturada, os nossos pacientes podem começar a ter várias doenças, não só anemia, em decorrência do estilo de vida. Então, como que eu comunico isso para os meus pacientes? Eu faço todo o protocolo da consulta Smart, onde eu já vou estar envolvendo, já vou estar identificando com o meu paciente as situações que estão levando ele para uma qualidade de vida ruim, para um sentido da doença e não da saúde. Quando eu começo a ter esse tipo de comunicação com o meu paciente, percebam que o paciente ele toma consciência do meu valor. O paciente olha para a Carolina, olha para você que está levando esse tipo de informação, ele vai olhar com outros olhos. Não é questão de altos investimentos, não é questão de você fazer mais cursos e ter vários equipamentos aí. É questão de você dar uma atenção no momento mais importante para o teu paciente, que é quando você está fazendo o diagnóstico. Porque muitas vezes o dentista pode acabar tratando, retratando, fazendo coisas assim mirabolantes, mas ele não está olhando para algo que pode estar alterando tudo isso, um sangramento, que seja uma inflamação recorrente, uma língua despapilada. Então, por que está assim? E aí respostas podem surgir.